Aprendizagem acelerada. Usando técnicas de aprendizagem acelerada, você pode rapidamente aprender habilidades que normalmente levam meses, anos ou décadas de estudo. Você vai aprender táticas de aprendizagem acelerada que você pode aplicar para aprender alguma habilidade, linguagem ou tecnologia. Praticar novas habilidades como você aprendê-las para melhorar a memória. A aprendizagem acelerada é muito mais fácil aprender uma habilidade quando você praticar facilmente. Por exemplo, as etapas básicas de jogando sinuca, travessão, cálculo do ângulo e golpear a bola travessão são muito simples, mas sem um taco na mão para praticar, extraordinariamente difícil de dominar. Ensine a alguém o que você está aprendendo. Pratica o sistema de aprendizagem acelerada em rajadas curtas de 30 minutos de estudo. Tome descansos frequentes. Para realmente absorver o conhecimento, pretende ensinar o que você está aprendendo a outra pessoa. Ter que prestar contas para a aprendizagem de outra pessoa vai fazer você prestar mais atenção e realmente aprender o material. Inteligência cresce através de curiosidade. Através da formulação de perguntas sobre os assuntos que você está estudando, você se torna muito focado em conseguir as respostas. Descreva em voz alta com as suas próprias palavras. Concentre-se no seu programa de aprendizagem e comece descrevendo em voz alta as informações que você tem pesquisado. Em voz alta. Parafraseando particularmente em velocidade, faz você desenterrar e tornar consciente o que aprendeu, expõe as falhas no seu conhecimento qual você pode recobrir até ser parte de você. Use mapas mentais. Faça um desenho e escreva com as suas próprias palavras. Aprendizagem de velocidade envolve 8 inteligências múltiplas, incluindo visual e linguística. Linha direita do cérebro para habilidades visuais por desenhar imagens que ajudam a iluminar suas anotações que ficam em sua mente. Mapeamento mental é especialmente recomendado. Também desenhe na sua inteligência linguística, reescrever as informações que você está estudando em suas próprias palavras. Tudo ajuda a alterar as informações de algo que é estranho e estrangeiro para algo que é familiar, confortável e acessível. Perguntas lógicas para testar a autenticidade de que você está estudando. É verdade? Você tem que ser como um homem do Renascimento e estar disposto a testar os conhecimentos estabelecidos. Distanciar-se de qualquer envolvimento emocional com o conhecimento e sistematicamente puxar e testá-lo de todos os ângulos. Pensamento crítico e análise do conhecimento. Como aumentar sua inteligência? Não existe método estranho como muito dizem, existe a memória treinada com leitura, estudos, pesquisas e cursos. Se você quer aumentar sua inteligência, vai ter que treinar, estude temas diversos, faça pesquisas, cursos. Existe vários cursos online gratuitos. Como uma outra dica é o curso de memorização e leitura dinâmica. Encontre vídeos aqui nesse canal. Procure memorizar em vez de anotar. Memorize seu número de CPF, RG, números de telefone, lista de supermercado, etc. Alimentação saudável e estilo de vida também contribui. Ninguém é burro. Claro que existem aqueles com um certo dom de inteligência e outros, devido a vários fatores, precisam de força de vontade e treino. Bom. Aumente sua inteligência em até 90%. Seja um estudante de riqueza de vida e não apenas saúde e felicidade. História, estudo, ciência, psicologia, arte, línguas, matemática, música, etc. Saiba como esse mundo funciona. Adicionar profundidade à sua mente e caráter. Leia pelo menos um livro por semana. Faça pesquisas constantemente. Atribua novos conhecimentos. Comece a observar os padrões. Inteligência, tudo se resume ao reconhecimento de padrões. Mas QI é em grande parte uma medida de sua capacidade de reconhecer padrões. E, como Kurzweil diz, o reconhecimento de padrões é a essência de todo o pensamento humano. A inteligência não é o mesmo que livro ou trivia inteligente, embora aqueles são úteis, também.
É a sua capacidade de gerenciar e manipular a vida com sua mente. É a coisa mais próxima de um poder super-herói você está indo para obter neste mundo. Estudos têm mostrado que existe uma correlação direta entre os níveis elevados de inteligência e sucesso na vida. É realmente um dos maiores fatores de sucesso que eu chamo de efeito nerd. As crianças de nível gênio e que é por suas vidas inteiras. Eles acabaram mais ricas, mais saudável, mais alto, mais forte e mais capaz de enterrar uma bola de basquete do que crianças com QI mais baixo. Suas necessidades do cérebro exercerão. Aumente sua inteligência em até 90%. Seja um estudante de riqueza de vida e não apenas saúde e felicidade. História, estudo, ciência, psicologia, arte, línguas, matemática, música, etc. Saiba como esse mundo funciona. Adicionar profundidade à sua mente e caráter. Leia pelo menos um livro por semana. Faça pesquisas constantemente. Atribua novos conhecimentos. Comece a observar os padrões. Inteligência. Tudo se resume ao reconhecimento de padrões. Mas QI é em grande parte uma medida de sua capacidade de reconhecer padrões. E, como Kurzweil diz, o reconhecimento de padrões é a essência de todo o pensamento humano. A inteligência não é o mesmo que livro ou trivia inteligente, embora aqueles são úteis, também. É a sua capacidade de gerenciar e manipular a vida com sua mente. É a coisa mais próxima de um poder super-herói você está indo para obter neste mundo. Estudos têm mostrado que existe uma correlação direta entre os níveis elevados de inteligência e sucesso na vida. É realmente um dos maiores fatores de sucesso que eu chamo de efeito nerd. As crianças de nível gênio e que é por suas vidas inteiras. Eles acabaram mais ricas, mais saudável, mais alto, mais forte e mais capaz de enterrar uma bola de basquete do que crianças com QI mais baixo. Suas necessidades do cérebro exercerão. Inteligência emocional é um modelo comportamental relativamente recente, sendo destacado com o de Daniel Goleman 1995, livro chamado Inteligência Emocional. A teoria da inteligência emocional início foi originalmente desenvolvido durante os anos 1970 e 80, por obra e os escritos de psicólogos Howard Gardner, Harvard, Peter Salovey, Yale, e Jacques Mayer, Neil Empire. Inteligência emocional é cada vez mais relevante para o desenvolvimento organizacional e de pessoas em desenvolvimento, porque os princípios de equalização forneceram uma nova maneira de entender e avaliar o comportamento das pessoas, estilos de gestão, atitudes, habilidades interpessoais e potenciais. Inteligência
Emocional é uma consideração importante no planejamento de recursos humanos, criação de perfis de emprego, entrevista de recrutamento e seleção, desenvolvimento de gestão, relacionamento com clientes e atendimento ao cliente, passar em provas e testes, como e muito mais. Todos nós temos diferentes personalidades, diferentes desejos e necessidades, e diferentes formas de mostrar nossas emoções. Navegando por tudo isso leva tato e inteligência, especialmente se nós esperamos ter sucesso na vida. Este é o lugar onde EI torna-se importante. EI é a capacidade de reconhecer as suas emoções, compreender o que inteligência emocional pode ser desenvolvida. A comunicação entre os seus cérebros emocionais e racionais é a fonte física de inteligência emocional. A via para a inteligência emocional começa no cérebro, na medula espinhal. Os seus sentidos primários entrar aqui deve viajar para a frente de seu cérebro antes que você pode pensar racionalmente sobre a sua experiência. No entanto, em primeiro lugar eles viajam através do sistema límbico, o lugar onde as emoções são gerados. Então, nós temos uma reação emocional a eventos antes de nossa mente racional é capaz de se envolver. A inteligência emocional requer uma comunicação eficaz entre os centros racionais e emocionais do cérebro. A inteligência emocional é um equilíbrio entre o cérebro racional e emocional. Plasticidade são os que os neurologistas usam para descrever a habilidade do cérebro de mudar. Seu cérebro cresce novas conexões como você aprender novas habilidades. A mudança é gradual, como as células do cérebro desenvolver novas conexões para acelerar a eficiência de novas competências adquiridas. Usando estratégias para aumentar sua inteligência emocional permite que os bilhões de neurônios microscópicos que revestem a estrada entre os centros racionais e emocionais do seu cérebro para ramificar pequenos braços, muito parecido com uma árvore, para alcançar as outras células. Uma única inteligência emocional está ligada ao desempenho. Quanto de um impacto que a inteligência emocional tem no seu sucesso profissional? A resposta curta é: muito. É uma maneira poderosa para concentrar sua energia em uma direção com um resultado tremendo. Talent Smart testado inteligência emocional junto com 33 outras habilidades importantes no local de trabalho, e descobriu que a inteligência emocional é o mais forte preditor do desempenho, explicando um total de 58% de sucesso em todos os tipos de postos de trabalho.
Sua inteligência emocional é a base para uma série de habilidades de ter impactos críticos, mas tudo que dizem e fazem a cada dia. Estudos mostram que 90% dos melhores desempenhos também são ricos em inteligência emocional. Por outro lado, apenas 20% dos artistas de fundo são ricos em inteligência emocional. Você pode ser um top performer sem inteligência emocional, mas as chances são pequenas. Naturalmente, as pessoas com alto grau de inteligência emocional ganhar mais dinheiro em média US$ 29 mil a mais por ano do que as pessoas com um baixo grau de inteligência emocional. A ligação entre inteligência emocional e ganhos é tão direta que cada aumento de um ponto de inteligência emocional acrescenta US$ 1.300 ao salário anual. Estas conclusões são válidas para as pessoas em todos os setores. Lapsos de memória pode ser tanto embaraçoso, o que é o nome do filho do meu vizinho de novo. E sublevar, é senilidade chegando. Mas alguns enganos não necessariamente condenar-lhe um futuro de esquecimento total. A memória é feita através da ligação de duas ou mais das células nervosas 100 bilhões em seu cérebro, chamadas neurônios, em seguida, solidificando a conexão para que você possa usá-lo mais tarde, diz Neal Barnard, um professor associado adjunto de medicina na faculdade da Universidade George Washington Medicine, em Washington. 600 seu cérebro continua a desenvolver neurônios e construir novas conexões para fortalecer a memória como você e idade, um fenômeno chamado neuroplasticidade, diz Brian Betticher, um companheiro neuropsicologia na Universidade da Califórnia, São Francisco, Memória e Envelhecimento Centro. Por isso, nunca é tarde demais para melhorar seu poder de recall. É onde estes 9 estratégias de entrar. Eles vão ajudá-lo a aprimorar sua memória hoje e mantê-lo robusto para os próximos anos. 1. Dormir mais. Os especialistas concordam que, se você fizer apenas uma coisa melhorar a sua memória, ficando mais sono deve ser isso. O sono é momento-chave para o seu cérebro para solidificar as conexões entre os neurônios, diz Barnard. Em um estudo publicado na revista Sleep Medicine, pesquisadores pediram temas para executar algumas tarefas de memória e então tirar um cochilo ou ficar acordado. As pessoas que acordada lembravam mais das tarefas que tinham realizado do que aqueles que ficou acordado. Regra de ouro: obter 7 a 9 horas de sono total por dia. E, sim, cestas contar. 2. Refrescar sua memória literalmente. Running ou andar de bicicleta ou nadar ou fazer qualquer Muitos teóricos tradicionais de inteligência afirmam que existem limites estabelecidos pela biologia sobre o que é memória. No entanto, os psicólogos modernos têm mostrado com pesquisa publicada que o QI pode ser aumentada, ver Cassidy, Roche Perilha Thais, 2011, e que estes aumentos de QI são permanentes, Roche, Cassidy Perilha Stewart, 2013.
Sabemos também que a memória é um componente essencial do funcionamento intelectual e que isso também pode ser melhorada. Veja et al. 2008. Esses estudos mostram que QI não tem mais para se referir a um número que nos limita. Em vez disso, ele pode ser visto simplesmente como um ponto de partida para nós para aumentar continuamente os nossos conjuntos de habilidades intelectuais para ganhos significativos em todas as vias da vida. Abaixo estão 7 maneiras de aumentar o seu QI e 5 maneiras de melhorar sua memória. 7 maneiras de aumentar o seu QI. 1. Melhorar suas habilidades relacionais. Os psicólogos também descobriram que existe uma forte correlação entre as competências relacionais e as pontuações de QI. Ora, pela Spirliat-Barnes-Holmes, de 2005, Ottoli-Pirliat-Barnes-Holmes, 2009, Cassidy, Roche-Pirliat-Thais, 2011, Roche, Cassidy-Pirliat-Stewart, 2013. Importante, também sabemos que as habilidades relacionais pode ser ensinado. Assim, melhorar suas habilidades relacionais, por sua vez aumentar sua pontuação de QI. Habilidades relacionais são simplesmente a compreensão de um punhado de relações matemáticas entre conceitos ou objetos, tais como as coisas são o mesmo que outras coisas, mais ou menos do que outras coisas, em frente a outras coisas, e assim por diante. Eles também incluem relacionamentos como antes e depois, ou que uma coisa é contido por outro. Além disso, ter um forte controle sobre as relações entre outras coisas foi mostrado para melhorar as habilidades de pensamento e resolução de problemas. Na verdade, essas habilidades relacionais estão sendo chamados agora os blocos de construção da inteligência por psicólogos no campo da teoria do quadro relacional. 2. Enriqueça seu idioma. É comumente aceito que vindo de um ambiente rico, o idioma vai aumentar a perspicácia intelectual de uma pessoa. Mas eu aposto que você não sabia que, para aqueles que não vêm de um ambiente como esse, você pode ler muito para aumentar o seu vocabulário e compensar isso, déficit, em seu ambiente natural. A pesquisa indica que ter uma forte compreensão da linguagem irá ajudá-lo com muitas tarefas cognitivas e de fato com a vida cotidiana. O aumento do seu vocabulário, leitura irá aumentar a sua compreensão da linguagem em um sentido mais de. Você está tendo problemas para absorver novos conteúdos nos seus estudos? Você pode querer saber mais sobre seu estilo próprio de aprendizagem. Seu estilo de aprendizagem é a maneira que você prefere aprender. Ele não tem nada a ver com o quão inteligente você é ou quais são as habilidades que você desenvolveu. Tem a ver com a forma como seu cérebro funciona de forma mais eficiente de aprender novas informações. Seu estilo de aprendizagem tem estado com você desde que você nasceu. Não há tal coisa como um estilo de aprendizagem ser bom ou ser ruim. O sucesso vem com muitos estilos de aprendizagem diferentes. Não há uma abordagem direita de aprendizagem. Todos nós temos nossa própria maneira particular de aprender. O importante é estar ciente da natureza do seu estilo de aprendizagem. Se você entende de como seu cérebro aprende melhor, você terá maior chance de estudar de uma forma produtiva. Para você começar a pensar em seu estilo de aprendizagem, pense sobre a maneira pela qual você se lembra de um número de telefone. Você vê, no olho da sua mente, como se olhasse para o telefone. Ou você pode ver o número em que pedaço de papel, imaginando exatamente como você o escreveu. Você pode ser um aprendiz visual. Ou, talvez você possa ouvir o número da mesma forma como se ouvisse alguém recitá-lo para você. Neste caso, você pode ser um aprendiz auditivo. Se você deixar seus dedos fazerem a caminhada no telefone, ou seja, seus dedos discarem o número sem olhar para o telefone, você pode ser um aprendiz tátil/sinestésico, sensível ao movimento. Esta forma de olhar para o estilo de aprendizagem utiliza os diferentes canais de percepção, ver, ouvir, tocar/mover, como seu modelo.
Esta é uma visão um pouco simplista de um assunto muito complicado, o cérebro humano. No entanto, olhando de um ponto de vista perceptivo para estilo de aprendizagem é uma forma útil para começar. Combinar seu estilo com estratégias de aprendizagem. Embora não haja um estilo de aprendizagem bom ou ruim, pode haver uma combinação boa ou ruim entre a forma como você aprende melhor e da maneira um determinado curso é ensinado. Suponha que você é um aprendiz visual, matriculado em um curso de aula tradicional. Você sente que o instrutor fica falando por horas e você não consegue prestar atenção ou ficar interessado na aula. Há uma incompatibilidade entre seu estilo de aprendizagem e do ambiente de ensino. Assim que você compreender esse descompasso, você pode encontrar maneiras de adaptar seu estilo para garantir o seu sucesso no aprendizado. Você pode começar. Leitura dinâmica, também chamada leitura rápida, constitui-se de vários métodos que buscam aumentar a velocidade da leitura, mantendo o entendimento e a retenção de informações. Esclarecendo o assunto, os 3 pontos fundamentais: ler com interesse pela leitura e compreensão pelo tema. Leia, pesquise e faça resumos. Há vários métodos diferentes de leitura dinâmica. Alguns consideram que leitura consiste em 3 etapas: ver, pronunciar e compreender, e propõem que se elimine uma das 3. Para manter o entendimento, a única etapa que poderia ser eliminada é a pronúncia, seja vocal ou mental. Métodos técnica usada por alguns programas para acelerar a leitura. O treinamento consistiria em que os usuários seguissem com os olhos os objetos em movimento na tela. Algumas técnicas utilizadas são leituras de grupos de palavras, em vez da leitura palavra por palavra, alinhamento do texto de forma que facilite a varredura pelos olhos sem que estes necessitem se deslocar muito de um lado para o outro, texto em coluna estreita, e o salto de olho, por meio do qual o leitor estabelece pontos na linha de leitura nos quais faz a parada ocular. Esta técnica é utilizada em livros de colunas largas. O cérebro responde de forma compatível aos estímulos que recebe. Se você durante anos vem lendo lentamente, os estímulos vêm sendo enviados para o cérebro em baixa velocidade, e este responde de forma igualmente lenta. Na leitura dinâmica, os estímulos são enviados mais rapidamente para o cérebro, elevando a velocidade de raciocínio. A utilização de um metrônomo para compassar o tempo da leitura, estabelecendo uma meta mínima para se cumprir num determinado tempo, pode ajudar a reduzir o tempo de leitura gradativamente. Sugere-se, para pessoas com dificuldades de leitura, 20 linhas por minuto, marcadas por toques do metrônomo, enfatizando-se a importância da respiração e da postura. Para os que já têm o hábito de leitura, pode-se recomendar 40 toques por minuto, chegando ao dobro desse número para pessoas treinadas. 150 toques por minuto seria a velocidade do leitor mais rápido do mundo em língua portuguesa. Skimming é um método de leitura dinâmica que envolve a procura visual de frases numa página para encontrar pistas para o significado. Para algumas pessoas, isso é normal, mas é geralmente adquirida pela prática. O skimming é mais frequente em adultos do que em crianças. É realizado a uma velocidade elevada, de 700 palavras por minuto, ou mais, do que a leitura normal para a compreensão, cerca de 200.230 ppm, e resulta em baixas taxas de compreensão especial. Muitas vezes nos dizem que o cérebro é tal como o tecido muscular, precisa de ser exercitado para se desenvolver. Se fizermos uso dele ou estivermos constantemente a testar próximo dos limites, notaremos um aumento progressivo na nossa capacidade de memorização, raciocínio e de argumentação. Se pelo contrário nos deixarmos acomodar e não o estimularmos numa quantidade suficiente, ou se porventura o intoxicarmos com substâncias nocivas, as faculdades vão se deteriorando. Não é à toa que os estudos vão demonstrando que existe uma relação entre doenças neurodegenerativas centrais, como Alzheimer, e a falta de estimulação ou atividade cognitiva cerebral.
Pessoas mais ativas, quer socialmente, quer intelectualmente, têm um risco bastante menor de desenvolver este tipo de doenças. 3 pontos fundamentais: ler, pesquisar e fazer resumos. Muitas vezes nos dizem que o cérebro e tipos de memórias, apesar da existência de vários modelos explicativos para o funcionamento da memória, uma das questões que ainda intriga os pesquisadores é a relação entre a memória de curta e a de longa duração. Alguns defendem que a memória de curta duração seria apenas o início do processo que levaria à formação de uma memória de longa duração. No entanto, a maioria dos resultados obtidos nas pesquisas sobre o assunto tem sinalizado para a existência desses dois mecanismos distintos, funcionando de forma independente, mesmo quando agem na mesma estrutura do cérebro. Mais importante que definições gerais, para entender a memória humana é fundamental saber os processos que envolvem a aquisição, armazenamento e evocação de cada tipo de memória. Para isso, o primeiro passo é saber que não existe uma memória, mas sim vários tipos de memória que se relacionam para formar a memória que usamos no dia a dia. As classificações mais utilizadas para memórias são estabelecidas de acordo com o tempo de duração, função e conteúdo de cada uma delas. E, ao contrário do que se pensa comumente, o processo de memória não acontece apenas quando aprendemos algo novo, arquivamos, ou lembramos de algo, recuperamos. Há também a memória de curto prazo ou memória de trabalho, que alguns pesquisadores preferem não chamar de memória, mas sim de central de gerenciamento. A memória de trabalho é usada, por exemplo, quando retemos um número de telefone apenas por tempo suficiente para discarmos, estamos usando esse tipo de memória. Além da sua baixa capacidade de retenção da informação a alguns segundos ou no máximo poucos minutos, a memória de trabalho é responsável por gerenciar nossa realidade. Ela determina se a informação é útil para o organismo e deve ser armazenada, se existem outras informações semelhantes em nossos arquivos de memória e, por último, se esta informação deve ser descartada quando já existe ou não possui utilidade. No exemplo do número telefônico, como já conhecemos a linguagem numérica e presumimos que aquela informação não precisa ser memorizada, os mecanismos para a formação de arquivos de memória não são ativados e a informação é esquecida. Então, se não conseguimos completar a ligação, muito provavelmente teremos que procurar o número novamente, já que ele já foi esquecido. Na verdade, nem chegou a formar arquivos de memória. As memórias referenciais também podem ser classificadas de acordo com seu conteúdo como declarativas e episódicas, quando se referem à lembrança de algo que assistimos ou vivenciamos, ou declarativas semânticas, quando são tipos de memórias. Apesar da existência de vários modelos explicativos para o funcionamento da memória, uma das questões que ainda intriga os pesquisadores é a relação entre a memória de curta e a de longa duração. Alguns defendem que a memória de curta duração seria apenas o início do processo que levaria à formação de uma memória de longa duração. No entanto, independente daquilo que quer melhorar na sua vida, saber agir corretamente é a chave para conseguir o sucesso em todas as áreas. Na carreira, nos estudos e na vida pessoal, fazer planos e aprender com os próprios erros são algumas das atitudes essenciais para conseguir alcançar o que deseja. Sabe de que forma pode atingir as suas metas? Crédito, Ojo Fotos Crédito, Ojo Fotos Partilhar 6.623. Independente da área da sua vida que queira melhorar, saber como agir corretamente é a chave para conseguir o sucesso em todas elas. Na carreira, nos estudos e na vida pessoal, fazer planos e aprender com seus erros são algumas das atitudes ideais para conseguir o que deseja. Quer saber de que outras maneiras você pode atingir as suas metas? Consulte 10 atitudes para alcançar o sucesso. 1. Lembre-se das suas vitórias. Pensar em tudo que já conquistou até o presente momento da sua vida é importante para que não se sinta desanimado e queira desistir.
Lembre-se que mesmo com adversidades é possível atingir as suas metas e não será diferente para alcançar o seu próximo objetivo se esforçar. 2. Faça planos e tenha objetivos. Atingir os seus objetivos só é possível caso os tenha em mente de maneira clara. Por isso, é importante que faça planos sobre as formas que tem ao seu alcance para atingir as suas metas. 3. Faça algo que lhe agrade. O seu sucesso também vai depender da carreira que escolha seguir. Por esse motivo, não deixe de fazer uma boa análise das atividades que considera satisfatórias para não errar e prejudicar o seu desenvolvimento profissional. 4. Aprenda com os seus erros. Não se esqueça de que todos nós estamos sujeitos a erros para evitar frustrações. No entanto, quando se enganar, não deixe que isso desmotive. Faça o possível para ver de que forma pode aprender com esse erro e assim melhorar as suas características que estejam relacionadas a ele. 5. Seja produtivo. Ter sucesso em qualquer área da sua vida depende de atitudes. Por isso, seja no trabalho, nos estudos ou na sua vida pessoal, esforce-se para ser produtivo e aproveite os seus melhores talentos. 6. Monitorize o seu progresso. Observe atentamente e registre cada passo que dá em direção ao sucesso. Monitorar do seu progresso é importante para perceber que os seus planos têm funcionado e o que é o preciso fazer para se manter no caminho certo. 7. Comunique-se. Saber como manifestar as suas opiniões e comunicá-las às pessoas de maneira independente daquilo que quer melhorar na sua vida. Saber agir corretamente. A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida pelo psicólogo americano Howard Gardner. Segundo ele, o cérebro dos homens e mulheres possui 8 tipos diferentes de inteligência. No entanto, segundo a mesma teoria, a maioria das pessoas possui 1 ou 2 tipos de inteligências mais desenvolvidas que as outras. Isso explica por que uma pessoa pode ser muito boa com cálculos matemáticos e ter dificuldade com atividades artísticas. A teoria ainda afirma que é praticamente impossível dizer que uma pessoa é mais inteligente que a outra. Uma criança que aprende a multiplicar números facilmente não é necessariamente mais inteligente do que outra que tenha habilidades mais fortes em outro tipo de inteligência. Depois de mais alguns anos de pesquisa, Gardner ponderou que existe uma 9ª inteligência que talvez seja importante incluir na lista: a inteligência existencial. Múltiplas inteligências. Os tipos de inteligência, extraídas da Wikipedia: lógico-matemática, capacidade de confrontar e avaliar objetos e abstrações, discernindo as suas relações e princípios subjacentes. Habilidade para raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Cientistas possuem esta característica. Linguística caracteriza-se por um domínio e gosto especial pelos idiomas e pelas palavras e por um desejo em os explorar. É predominante em poetas, escritores e linguistas. Musical. Identificável pela habilidade para compor e executar padrões musicais, executando pedaços de ouvido, em termos de ritmo e timbre, mas também escutando-os e discernindo-os. Pode estar associada a outras inteligências, como a linguística, espacial ou corporal sinestésica. É predominante em compositores, maestros, músicos e críticos de música. Espacial expressa-se pela capacidade de compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos.